Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momentos Zen comigo, Carol Costa. Nosso encontro semanal todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui na Fiuk do Bra. Gratidão por cada um de vocês, pelos apoiadores, Agenda Cultural de Brasília, TV Channel Network, né? Então, a todo mundo que de alguma forma sente o coração quentinho e está aqui nessa empreitada maravilhosa. Hoje eu estou com uma blusa roxa, com meu colar de praxe, né? Meu coraçãozinho azul. Estou de cabelo solto, tenho pele clara, né? Hoje eu estou de batom cor de rosa, algo um pouquinho diferente. Então, hoje eu vou declamar para vocês uma carta que, na verdade, ela ainda não consta em nenhum livro. É em primeira mão. E ela se chama assim, Pelos Seus Olhos. O que gostaria que fosse diferente pelos seus olhos? A partir da realidade, pois pode ser transformada a partir da mudança de seu próprio comportamento. É começar a entender que a mudança que se espera do mundo tem o seu início no seu próprio interior, ou seja, com você. Como isso pode ser possível? Você poderia me perguntar. Existe uma parábola que diz assim: certo dia, uma moça procura o seu orientador espiritual dizendo que não suporta o seu vizinho e que gostaria que ele sumisse dali. O orientador espiritual então propõe: faça o seguinte, a partir de hoje conheça ele melhor, estreite laços e depois de 3 semanas retorne aqui e vamos ver o que você realmente decide. Assim a pessoa o fez. Quando o prazo terminou, retornou a falar então com seu orientador espiritual. Lá vem ele com a pergunta: e aí, ainda deseja sumir com ele de sua vida? A resposta foi: não. Percebi que tem mais coisas que eu gosto do que as que me atormentam. Qual é a moral da história? Quando você muda o seu jeito de enxergar o mundo, você consegue ver as coisas de uma forma mais clara. Muitas vezes as pessoas compram uma imagem distorcida dessa ou daquela pessoa, sem conceder ao outro a oportunidade da pessoa ser ela mesma. Por isso é importante saber com que olhos está enxergando o seu ou do coleguinha. Para as pessoas de bom coração, sempre verão o mundo e as pessoas com a bondade de seu coração, sem pensar que possam usar isso contra elas. Enquanto as pessoas que não são assim, acreditam que por estarem inseridas numa realidade obscura, as pessoas também vão agir da mesma forma. Aí vem o ditado: cada um dá aquilo que tem. Então, não espere flores de quem só tem espinhos para dar. Dito isso, é importante salientar que as pessoas podem mudar se assim desejar, se sentirem em seu íntimo. E após a decisão da transformação, acredite, testes serão feitos para provar e comprovar que aquilo é real ou apenas superficial. Então, diz aí, você vê o mundo com seus olhos ou com os olhos do coleguinha? Bom, a gente tem que analisar o seguinte: muitas vezes nós pegamos situações e falamos assim, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, por uma falha. Existe também um outro trecho, eu acredito que seja de um filme, ou um caso real, eu não me recordo muito bem, e que diz o seguinte:
Havia um soldado e ele tinha passado por várias sessões, vamos colocar assim, eu não sei como diz ao certo. Quem souber, coloca aqui pra mim. E ninguém queria, porque ele era uma pessoa muito atrapalhada, eu acredito que ele ficava muito nervoso, então ele não desempenhava bem a sua função. E ele chegou, então, numa nova sessão. E um dos soldados foi falar com um sargento, acredito, eu não sei a ordem, mas acredito que seja. Falou assim, mas o fulano, ele não... Nossa, ele é um péssimo isso, aquilo, foi falando. Então, o líder, né, daquela sessão pegou e falou para todos. Vamos escrever, a partir de hoje a gente vai escrever uma página em branco ele. Vamos dar a oportunidade dele provar quem é ele. E quando essa pessoa, esse rapaz chegou, foi dito para ele o seguinte: o que você fez daqui para trás não importa. A partir de hoje a gente vai te conhecer do que você é capaz. Então, dê o seu melhor. Por incrível que pareça, como ninguém esperava nada dele, ele deu o seu melhor e acabou se tornando um bom soldado. Então, quer dizer que quando você dá oportunidade para a pessoa, ela tem a oportunidade de realmente provar o seu valor e dizer ao que veio. E muitas vezes a gente não tem essa oportunidade, pelos olhos que as pessoas nos enxergam serem de outras pessoas. Elas não dão a oportunidade de realmente conhecer. Porque a gente sabe o seguinte, todos, exatamente isso, todos somos falhos. Então, por que exigir uma perfeição de alguém se nem mesmo você consegue fazer isso? É dar um tiro no pé, é entender que tá tudo errado. Para complementar nossa primeira reflexão, a gente vai para perspectiva. As pessoas, com o decorrer do tempo, se perdem pelo caminho. Algumas vezes por situações externas e outras pela maneira em que enxergam a vida. Surgem então alguns questionamentos, que são eles: é importante analisar o passado? Há casos que analisar o passado faz com que o indivíduo consiga enxergar a vida por uma nova perspectiva, ao considerar apenas o fato ocorrido, sem trazer o sentimento envolvido naquele momento. Em outros, o sentimento ali está tão arraigado que, por não haver a maturidade emocional, traz o sofrimento. Você se tornou a pessoa que você gostaria? O tempo mostra que a essência não muda. O que se transforma com o tempo é a sua posição perante a sociedade. Em outras palavras, alguns se tornam passivos, enquanto outros mais agressivos. Traçar o caminho onde se quer chegar é algo válido. Todavia, é raro encontrar quem considere os altos e baixos. Pelo caminho se adquire experiências valiosas, ao considerar que em todas as ocasiões há um aprendizado. É necessário ter maturidade e paciência para analisar pelo enfoque racional e não mais pelo emocional. Você realiza as coisas que você gosta? Ou você faz aquilo porque não tem opção? Você acredita nisso? Quando se faz o que se gosta, a balança tem mais pontos positivos do que negativos. Vale lembrar que é raro ser 100% perfeito. As falhas, as dificuldades sempre fazem parte. Então, me diz aí, o que você considera importante de todo o seu coração? Atualmente, as pessoas se tornam materialistas em que valorizam as coisas palpáveis. Mas será que realmente isso vale a pena? A mudança de comportamento ocorre de forma gradativa, sendo o primeiro passo ter a consciência do significado real de cada coisa e das situações. Faz com que as coisas se tornem mais leves e ocupem o lugar que pertencem.
Nem sempre a resposta a estas perguntas são fáceis de se encontrar, pois às vezes nunca parou para analisar de fato o que te acometeu. A perspectiva pode ser alterada se houver disponibilidade e flexibilidade de se reinventar. Para mudar, basta dar o primeiro passo. É o querer. E realmente não parar enquanto você não conseguir o que quer. A gente sabe, realmente, o primeiro passo é o mais difícil. Porque depois que você faz, ou você pega gosto ou você não gosta de vez. Mas de qualquer forma, é uma escolha. Então, com que perspectiva você está encarando a sua vida? Você olha assim para você e você espera o que de você? Não é fazer com que o outro olhe para você e fale assim, o que você espera de mim? Porque se a gente colocar a responsabilidade no ombro do outro, a gente está falando que somos vítimas. Na verdade, somos responsáveis de alguma forma por tudo aquilo que nos acontece, de certa maneira. No sentido de que tem um ditado que na verdade diz assim, a oportunidade faz o ladrão. E na verdade a gente pode falar que isso a oportunidade, ela não é que faz o ladrão. Essa vontade de agir de forma inadequada sempre existiu, mas ele nunca teve a coragem, porque ele nunca deu o primeiro passo. A partir do momento em que ele dá esse primeiro passo e perde o medo, aí que é o perigo. Porque se ele realmente ver, nossa, nada me aconteceu, tá tudo bem, eu vou continuar. E isso tá errado. Porque, assim, existem coisas que nós podemos sim fazer e muitas coisas que não nos cabe. É aquele, tudo que eu quero eu posso? Depende. O que eu posso eu devo? Ou o que eu devo não me convém? É muito... O ditado não é muito assim, mas assim, deu para passar a ideia de que muitas vezes a gente quer uma coisa, mas será que faz sentido? A gente precisa daquilo? O que aquilo vai trazer para a nossa vida? É algo momentâneo? É algo verdadeiro? É algo que a gente realmente quer? O que a gente quer de fato? A gente precisa disso? A gente precisa de tanta coisa para ser feliz ou a gente precisa realmente entender o significado de tudo para enxergar as coisas de uma forma mais leve, mais saudável? Honrar o nosso interior, né? O nosso eu divino, honrar nossos antepassados. Isso não quer dizer que o fato de você honrar os seus antepassados quer dizer que você tem que fazer as mesmas coisas. É entender e agradecer por tudo aquilo que foi feito até aqui. E daqui para frente você pode sim e deve, muitas vezes, escrever uma nova história. Virar a página, né? Trazer coisas muito boas, coisas que a sua família não espera, não faz parte da realidade, mas você é muito capaz de fazer isso. E isso é muito bom. Nossa próxima reflexão continua na mesma linha, que se chama hábito. O que você considera como um hábito? Talvez seria realizar as coisas sempre da mesma forma? Ir no mesmo lugar e andar com as mesmas pessoas? A resposta é sim. A estas perguntas, vale lembrar que hábitos são atitudes, pensamentos, comportamentos repetitivos continuamente. Como adquirir, então, novos hábitos? Bom, nem sempre é simples, pois depende sempre do primeiro passo. E este é sempre mais difícil e às vezes complicado. Complicado por admitir que onde está não te satisfaz e que agir da mesma forma já te incomoda. Porque você espera
respostas diferentes, mas a sua atitude não muda, então não vai ter como a resposta vir diferente. Com certeza já deve ter ouvido a expressão: a primeira vez é sempre a mais difícil. Igual eu comentei, quando você tem medo das consequências. O medo, muitas vezes, ele é muito bom nesse sentido, para te proteger de entrar em encrencas. Mas, em certas situações, o medo tem que ser deixado de lado para você conseguir alcançar coisas novas, sair, né, daquele ciclo, como alguns dizem, né, roda de Sansara, que é sempre repetir os ciclos, né, continuar sempre fazendo as mesmas coisas. É ter coragem de ultrapassar o medo que te comete do incerto e compreender que nada é certo, a não ser a sua ficha na fila invisível que um dia ela vai ser chamada. Ou seja, retornar à morada do Pai. Esse sim, cedo ou tarde, acontece. Podendo ser de uma forma tranquila, lá na velhice, ou de forma súbita, sendo roubado por uma fatalidade. Não espere resultados diferentes se você não está disposto a ter algo novo, ser alguém novo, ser alguém diferente. Se quer uma saúde melhor, que tal adquirir bons hábitos alimentares, fazer exercícios? Se quer desenvolver alguma habilidade, esteja disposto a aprender. Um melhor sábio é aquele que sabe que tem muita coisa para aprender. Mesmo que ele saiba um pouquinho, com certeza ele vai sempre aprender com alguém. Essa é a melhor sabedoria. Se deseja abrir portas, tenha o hábito de conversar com as pessoas, pois quem é visto é sempre lembrado. Disse certa vez um sábio: se ninguém te vê, se ninguém te observa, é porque o seu trabalho não é visto, você vai ser mais um no meio da multidão. Mas será que de fato você quer ser mais um no meio da multidão? Ou você quer conquistar algo, ser diferente? Talvez, ou com certeza, a diferença entre vocês e os demais seja a sua postura perante a vida, seja a sua coragem, aquela resiliência, a sua paciência e não desistir do seu próprio processo. Os hábitos podem ser mudados a qualquer momento. Então, me diga, quando você vai começar a mudar o seu? Talvez aquilo que te incomoda fará você mudar o seu hábito. E essa mudança seja tão natural que só se dará conta quando o seu antigo eu não mais existir. A maior dádiva que a gente tem na vida é poder mudar, se transformar, se reinventar quantas vezes nós quisermos e sermos uma pessoa diferente. A maior conquista que uma pessoa pode ter, ela é olhar o seu passado, não o seu ontem, daqui 1 ano, 5, não sei quanto tempo, mas alguém olhar para você e falar assim: nossa, você tá tão diferente de quando eu te conheci. Isso é motivo de orgulho, é saber que o tempo te ajudou muito, a maturidade veio com todo o seu peso e com toda a sua responsabilidade e te concedeu uma coisa muito importante: sabedoria. Sabedoria em saber que não importa se fulano ou beltrano está em determinado estágio da vida, você está caminhando o seu, você está trilhando o seu caminho, buscando aquilo que você mais anseia e mudando para esse ou para aquele lugar, se reinventando, sendo uma pessoa melhor que você consegue naquele momento. Hoje, eu desejo de todo o meu coração que você seja sempre a sua melhor versão e que nada no mundo consiga parar essa sua vontade de ser diferente, de fazer a diferença,
porque o mundo precisa sim de pessoas dispostas que tenham a coragem de ver o lado bom e fazer com que a corrente do bem, de alguma forma, perdure por muito tempo, sem esperar algo em troca palpável, porque a gente sabe que somos uma poeira cósmica nesse imenso universo e um dia, quem sabe, você vai ter a honra e o privilégio de ser lembrado por muitas gerações. Fiquem com Deus, espero encontrá-los semana que vem, aqui na Fiuk do Brá, às 19 horas, horário de Brasília. Um beijo e até semana que vem.